Paz do Senhor, minha irmã, meu irmão, seja muito bem-vindo ao meu canal Falar de Deus e com Deus. Meu nome é Roberta Souza Santos e hoje eu quero compartilhar uma palavra do Senhor na sua vida. Mas antes, compartilhe este vídeo para os seus amigos, para quem você acha que não vai precisar ouvir essa mensagem. Porque muitas vezes a gente pensa que fulano, ciclano e beltrano estão bem. E muitas vezes a gente não sabe o que eles estão passando. Compartilhe para todos os seus amigos de WhatsApp. Compartilhe no seu Facebook. Porque assim vai ter mais e mais compartilhamentos. Para que mais e mais pessoas possam ouvir um pouquinho da palavra do Senhor, possam ter um pouco de conforto, possam entender que aqueles que serviam o Senhor lá atrás também passaram por muita coisa. Também tiveram seus desânimos, suas tristezas, suas alegrias, sua solidão, suas esperanças. Muitas vezes a gente passa por lutas porque nós mesmos buscamos as falhas. Você pode me dizer assim, irmã Roberta, eu não estou entendendo, como assim eu busco a falha? Eu faço tudo certinho. Eu vou à igreja toda semana, eu oro todas as noites, eu oro pela manhã. Eu louvo ao Senhor, evito falar palavras torpes. Será que é só isso? A Bíblia nos ensina que Sansão, ele nasceu com o dom de Deus. Deus deu toda uma lista para o que não podia ser feito, porque ele era um escolhido. Então ele não podia sair com outras mulheres, ele não podia cortar o cabelo, ele não podia comer 7 tipos de comida. Se vocês pesquisarem a fundo ou ler a Bíblia a fundo, muitos já sabem, muitos podem também pesquisando saber. Sansão, ele foi um homem escolhido assim por Deus para livrar o povo dos filisteus. Então ele tinha forças que nenhum homem nessa terra teve. Mas, ao que me parece, quando você começa a ler a Bíblia, entender, a família dele, o pai e a mãe fez tudo direitinho, tudo bonitinho, conforme mandava ao Senhor. Mas e Sansão? Sansão fazia tudo certinho? Quem conhece a Bíblia, quem lê a Bíblia e quem não conhece vai acabar sabendo agora que eu vou ensinar, pelo pouco que eu sei. Sansão não fazia isso. Sansão, ao contrário do que mandava ao Senhor, do que orientava a Deus, não fazia isso. Ao contrário, ele se embebedava, ele não podia beber. Ele saía com várias mulheres, ele não podia fazer isso. Ele se envolvia com filisteias, ele não podia fazer isso. Mas eu acho que Sansão não entendia o valor que ele tinha. Assim como você agora muitas vezes pode não entender o valor que você tem. Você tem valor para o Senhor. Você pode não ter os poderes de Sansão, mas você tem valor. Você tem um valor imensurável para Deus. Deus tem coisas na sua vida que é inimagináveis. Você nem imagina, mas Deus tem coisas na sua vida, tem propósitos para a sua vida. Você não acredita? Mas começa a crer. Porque quanto mais você tem fé, quanto mais você acredita, mais vai acontecer.
A Bíblia diz que se você tiver a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você pode mover montanhas. Você sabe o que é isso? Muitas vezes nós podemos fazer tudo conforme manda o figurino, doutrinas. Mas você já parou para pensar o que é realmente amar ao próximo, o que é realmente fazer o correto? Muitas vezes o que é correto para mim, Roberta, correto para você, não é correto para Deus. Qual foi o irmão que você ajudou hoje? Qual foi a irmã que você teve misericórdia, teve graça, deu a graça, perdoou hoje? Qual foi a pessoa que você ajudou sem olhar a quem, sem esperar nada em troca, sem pelo menos pensar ou cogitar que um dia essa pessoa pode fazer algo por você? Porque quando a gente faz algo para alguém, não é esperando nada, não. Não é esperando nada nem de Deus. Porque a Bíblia nos ensina que nós, como os cristãos, ou na verdade, eu vejo, ao meu ver, não estou dizendo que é a Bíblia, mas a humanidade tinha que agir dessa forma. Ajudar ao seu próximo sem olhar a quem, sem olhar o porquê. Muitas vezes hoje as pessoas ajudam, por exemplo, uma pessoa que é viciada. Ah, mas ele é drogado. Por que eu vou ajudar ele? Não vou nada. Por que ele entrou nessa vida? O problema é dele, não é problema meu. Ah, ela é moradora de rua? Ah, mas alguma coisa ela fez para a família não querer ela. Boa coisa ela não é. Boa coisa ele não foi. Hoje em dia nós vivemos num mundo, numa situação em que a pessoa, para ajudar, ela te julga, ela quer saber a sua história, ela quer saber os fatos, como quem foi o errado, quem foi o certo. Ela não pensa em ajudar por ajudar. Em falar, olha, eu estou fazendo minha parte e o que você vai fazer não me interessa, o que você já fez também não me interessa. O que me interessa é que Deus transforme a sua vida e que você mude. Eu já entrei em igrejas que pessoas pediram uma cesta básica e foi negado porque ela não era membro daquela igreja. Eu estou falando porque eu presenciei, eu vivi essa situação em que uma família foi e pediu uma cesta básica. Olha, eu estou precisando de uma cesta básica, teria para me arrumar? E aí a pessoa em si, que eu não vou citar se era pastor, se era presbítero, se era diácono, se era cooperador, não vou citar, mas pegou e falou assim: você é membro dessa igreja ou você vai ficar aqui conosco nessa igreja? Porque arrumar cesta para você depois ir na outra igreja não adianta. Eu presenciei isso me deixou enojada com os crentes de hoje, com certos tipos de crente de hoje. Sansão, ele teve tudo para ser o homem que Deus planejou para ele. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Quando nós planejamos algo para alguém, nós temos que estar preparados para as decepções deste alguém. Este alguém vai te decepcionar. E eu tenho certeza que o Deus que eu sirvo estava preparado. Porque se você parar para analisar, Deus deixou o livre-arbítrio desde o Antigo Testamento. Por mais que
as pessoas iam, faziam sacrifícios, pediam perdão pelos erros, tarará, tarará, isso a gente já sabe. Mas as pessoas tinham, de uma certa forma, o seu livre-arbítrio e erravam e pecavam. Assim como você, um pai e uma mãe, tenta fazer o melhor para o seu filho hoje e ele cai nas drogas. A sua filha, você tenta pagar a melhor faculdade e ela tranca. Você olha mãe, pai, que tem a visão bem longe, fala: filha, esse homem não é para você, mas ela vai casar com ele. Filho, esta mulher não é ideal para você, ela não é uma mulher de Deus. Ou se é, ela ainda tem que ser moldada. Este homem pode até ser um homem de Deus, mas ele tem que ser moldado pelo Senhor. Deus tem que fazer um vaso novo deste barro. Mas você não escuta porque você vai pelo sentimento, pela carne, né? A mesma coisa foi Sansão. Com certeza, não conta na Bíblia assim detalhadamente, mas seus pais com certeza devem ter dado vários conselhos. Filho, não faça isso. Filho, não beba. Filho, não se envolva com mulheres. No entanto que ele casou-se com uma. Só que chegou uma hora na vida de Sansão que foi tarde demais. A nossa confiança, ela tem que ser depositada em Deus, não no homem. E ele confiou. Todo mundo sabe da história, ele confiou em Dalila, que cortou seus cabelos. Ele foi preso pelos filisteus. Os filisteus tratou ele como um brinquedinho na arena. Quando eles faziam as suas festas, colocava ele para diverti-los. Deixaram ele cego, sem visão. Então você passa a entender a humilhação que esse homem poderoso, que já tinha matado tantos e tantos, leão, urso, não sei direito, eu preciso me informar nessa parte. Faz tempo que eu li a história de Sansão. Mas imagina a tristeza em seu coração quando ele acordou realmente em si e entendeu que não era para ele estar naquela situação e que se ele estava naquela situação foi por escolha dele, foi por erro dele, foi ele que errou. Então muitas vezes, meu irmão, minha irmã, nós pegamos e colocamos a culpa de nossos erros, de nossas falhas, dos acontecimentos, das tristezas em Deus. Colocamos a culpa no pai e na mãe. Ai, mas se a minha mãe, ai, mas se meu pai. Não. Naquele momento que Sansão entendeu que ele não foi maduro o suficiente, que ele errou, que ele agiu por impulso, que ele deixou os prazeres da carne falar mais alto na vida dele. E olha que mesmo assim, Deus não tirou o poder que ele tinha. Deus não se afastou dele. Mesmo assim, ele continuava derrubando filisteus antes de Dalila cortar o cabelo, antes dele revelar onde estavam as suas forças. Mesmo com todos os erros e falhas que você tem, meu irmão, minha irmã, Deus não afasta o teu espírito de você, o espírito dele de você.
mesmo você pecando, mesmo você errando, mesmo você traindo o seu esposo, sua esposa, você em fornicação, mentindo, tendo momentos de ira, não concordando com o que está acontecendo na sua vida, sendo contra Deus, Ele não afasta o teu espírito. Não, Deus não. Mas chegou uma hora que Sansão falou de onde vinha, e aí sim, por um tempo o Senhor se afastou. Porque praticamente Sansão esqueceu de Deus. Esqueceu quem era o Todo-Poderoso, aquele que te deu o poder. Sansão foi ingrato, então meu irmão, minha irmã, aprenda a ser grata. Coloque em suas orações sempre os seus pedidos, mas agradeça a Deus todos os dias pelo seu levantar, pelo seu deitar, pela sua família, pelo seu celeiro, pela sua casa, pelo seu pai, pela sua mãe, por todos. Não afaste de Deus por coisas pequenas. Agradeça a Deus todos os dias. Não se venda por um prato de lentilha. Pois bem, Deus ele é misericordioso. A graça de Deus nos reveste todos os dias. A misericórdia de Deus está conosco todos os dias. Por que, irmã Roberta, você diz isso? Porque em meio a toda aquela tribulação, em meio a toda aquela humilhação, em meio a todas aquelas tristezas, ele já não tinha mais seus olhos, ele servia de entretenimento para os filisteus. Ele orou a Deus e Deus olhou para ele. Deus teve misericórdia dele. Deus teve a graça dele novamente. E conduzido por um garoto até os pilares daquela festa, aonde praticamente estavam todos os filisteus, os pilares principais, aonde segurava praticamente todos os filisteus. Sansão foi conduzido até lá. E ele orou ao Senhor, pedindo que Deus se lembrasse dele por mais uma vez. Por mais uma vez, desse força a ele. Que por mais uma vezinha, Deus olhasse por ele naquela situação. E conta a Bíblia que Sansão matou mais filisteus com a sua morte do que enquanto esteve vivo. Sansão, ele empurrou, quebrou as pilastras principais, derrubando todos os filisteus, matando todos os filisteus, onde não sobrou um, a não ser o garotinho que ele pediu para que levasse ele até a pilastra principal e falou para ele: vá, ande, corra, sem olhar para trás. Deus teve misericórdia de Sansão uma última vez. E eu imagino que enquanto Sansão servia de entretenimento para os filisteus, quando Sansão foi pego, quando foi arrancado seus olhos, que o coração dele se encheu de muita tristeza, por não ter dado valor ao que Deus teve feito para ele, por ele não ter dado valor a tudo aquilo que Deus fez por ele.
Eu deixo essa mensagem de reflexão para você, meu irmão, minha irmã. Deixe nos comentários os pedidos de oração, que logo mais eu farei um vídeo somente de oração. Que Deus abençoe, paz do Senhor Jesus, muita vitória e que Deus esteja com todos vocês. Amém?